Você está ouvindo o MesaCast do Mesa pra 4. Anteriormente no MesaCast 115. Eu confesso que, assim, a demissão do Bill me deixa um pouco preocupada, porque essa primeira temporada foi projetada por ele. E, assim, agora com a demissão dele, tem uma ideia de que teriam mais 5 temporadas dessa animação, e eu fico realmente preocupada em como vai ser a continuidade desse trabalho, visto que ele foi, dispensado do projeto, né? Isso que é a minha preocupação, porque foi muito, muito boa a primeira temporada. Então, seria muito legal, muito interessante que as demais continuassem, sendo feitas por ele, até para dar continuidade ao trabalho. Então, meu conselho aí para a produtora é esperar 3 meses e recontratar ele de novo. X-Men é a melhor, para mim, é a melhor coisa, o melhor produto que a Marvel poderia ter, porque tem tudo, tem amor, tem família, tem política, tem discussão sobre sociedade, e essa série veio trazendo tudo isso, que é o melhor dos quadrinhos, tudo isso junto dentro de uma animação, e trazendo protagonismo para personagens que acabam ficando muito de lado, como o Scott, que dentro dos quadrinhos, gente, o Ciclope é o líder dos X-Men. A gente não conseguia assistir isso em nenhum filme, por exemplo, nenhuma leva de produções novas. Jean Grey, que é minha personagem favorita, eu, sinceramente, eu tava cansada de ver ela sempre morrendo nos filmes e tudo mais. E essas foram as nossas impressões sobre X-Men 97, primeira temporada, lançada 2 anos atrás. Será que mudou alguma coisa? Saiba agora na nova gravação falando justamente sobre a segunda temporada. E vai conter spoiler. E bom programa pra vocês, pessoal! Senhoras e senhores, meninos e meninas mutantes de toda a podosfera, estamos começando mais um MesaCast para falar da segunda temporada de X-Men 97. Depois de 2 anos chegou a nova temporada, né? Então a gente vai falar o que teve de bom, o que teve de ruim. Efraim Fernandes aqui, e essa temporada deveria se chamar X-Merda 97. Fala, galera, eu sou a Camila Santana, agradeço a Efraim de novo pelo convite, e com essa temporada eu aprendi que os vilões também amam, embora eu não tenha entendido muito. Fala, galerinha, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, saudáveis e confortáveis. Eu sou o Gabriel e cá estamos mais uma vez agradecendo eternamente para meu nobre irmão Efraim Fernandes, que cá está presidindo essa sessão conversacional. Então estamos aqui para mais uma vez falar de X-Men, que foi, né? Acabou a temporada já, né? Então vamos que vamos tocar esse barco, né? Fazer o quê? Vou ser bem sincero, eu não curti essa temporada. Eu acho que os 4 primeiros episódios funcionam muito bem, só que depois desanda. E aí, pra mim, tá? Mas aí eu fico a pergunta pra vocês: será que a saída do Boldemaio, coisa que a gente falou na nossa gravação sobre a primeira temporada, será que a saída desse cara comprometeu o rendimento dessa temporada? Será que é por causa disso que não ficou legal? Porque, se eu não me engano, eu não cheguei a olhar os créditos, tá? Mas eu acho que até o 4º episódio, o 3º ou 4º episódio, a gente ainda tem ele creditado, só não sei pro resto da temporada. A gente sabe que ele saiu, mas alguma coisa ali ele fez e ele acabou sendo creditado por isso. Mas oficialmente ele saiu, ele não estava tendo um trabalho ativo nessa segunda temporada. A saída dele compromete o rendimento dessa temporada pra vocês? Eu acho que sim. Eu penso que, assim, toda vez que você troca um criador, um produtor, alguém importante para a história no meio do processo, isso prejudica as temporadas seguintes. Claro que, assim, também existe aquela questão de quando o primeiro é muito bom, fica complicado para o que vem depois de manter o sarrafo lá em cima. São poucas coisas que o segundo se torna melhor do que o primeiro. Sei lá, eu consigo pensar, não sei, no Shrek 2, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, o 2 é bem melhor. O próprio filmes da trilogia da Fox, do X-Men, o X-Men 2 é maravilhoso. Mas, assim, são algumas raridades. Então, tem essa questão, mas eu acho que o principal, o fato dele ter sido desligado, do projeto, contribuiu para essa baixa, na série. Eu gostei, mas realmente parece que, assim, os primeiros episódios é a continuação do primeiro, e aí depois não sei o que acontece, ficam uns episódios assim perdidos, umas coisas que eu confesso que eu não entendi o que tá fazendo ali.
E então, assim, você percebe que a história tinha uma narrativa no início e depois ela caminha para um outro lugar. E o desfecho, então, nem se fala. Eu achei o desfecho do Apocalipse muito pobre, mas na minha visão, comprometeu sim. Eu vou ser bem sincero, eu acho que fez diferença, tá? Eu também tô na mesma pegada que você, Frain. Eu também não prestei atenção para ver se o nome dele estava acreditado em todos os episódios. Também não me recordo de ter visto. Porque foi assim, tão mal ou menos, sabe? Realmente, você via ali que estavam sendo criado um gancho para alguma coisa que ia acontecer e, de repente, o negócio desandou, foi ficando meio morno, e aí começou a entrar uns clichês no meio da história que você já estava... Quando você começa a assistir, é a coisa que me desanima de assistir qualquer coisa que seja. Quando você começa a assistir o negócio, você já está deduzindo o que vai acontecer lá na frente, é exatamente aquilo que acontece, sabe? Eu fiquei assim, não, cara. Sei lá, eu acho que a referência desse brother que estava na produção realmente faltou. Faltou ali alguma coisa, que agora eu acho que faltou um pouco do espírito de falar assim, olha só, agora é só gente adulta assistindo. Então a gente espera que seja uma coisa mais voltada para o público adulto. Mas o público adulto que gostava do que veio da HQ e que veio da série dos anos 90. Entendeu? E não o público geral. Parece que eles estão focando mais no público geral do que qualquer outra coisa. Entendeu? Pelo menos foi a impressão que me passou, meio que como leigo falando, né? Mas, assim, a primeira temporada é maravilhosa. Você faz uma comparação direta. Eu até comecei a puxar os episódios da primeira temporada, que já faz muito tempo, né? E aí eu falei assim, cara, realmente não tá a mesma coisa, cara. Eu não sei, tentaram fazer meio que uns fanservices, teve gente que não foi aproveitada, enfim. Sei lá, eu acho que essa, assim, é a minha visão meio que geral, introdutória em cima do que foi essa segunda temporada. Eu acho que realmente faltou. Tá? Faltou. Acho que faltou um pouco mais daquela coisa que tinha na primeira, da gente assistir, terminar o episódio, a gente ficar com aquela coisa meio estática de você ficar na frente da tela e ficar assim, cara, o que foi esse episódio? O que aconteceu? E você ficar meio que... Ficar um tempo, ficar uns bons minutos ali para você conseguir digerir o que aconteceu no episódio. Eu acho que faltou isso. Guardadas as devidas proporções. Foi igual quando a gente vai vai fazer um passeio de montanha-russa e a gente já andou nela. Então a gente meio que sabe o que vai acontecer, vai ser emocionante aqui, vai ser emocionante ali, depois vai dar uma voltinha ali, depois volta pra origem e acabou. A primeira temporada foi assim, no sentido de emoções, parecia que você tava dentro de um carro desgovernado, sem freio, sabe? Aí você não tinha a menor ideia do que ia acontecer, sabe? Eu acho que foi exatamente isso que faltou. Faltou passar um pouco de emoção do que estava acontecendo pra gente, sei lá. Que assim, na primeira temporada, rumores, até parece, né, site de fofoca, né? Ok, veja. Mas assim, o papo que rolava pro Boldemeyer ter saído é que ele tinha feito uma conta OnlyFans, né, o qual ele tá lá mostrando tudo, e inclusive rolava o papo de que ele tinha o hábito de mandar fotos pra galera lá que trabalhava com ele e tal. Isso, rumores, tá? Não tem nada de fato confirmado. Outras versões dizem que pegaram fotos dele e soltaram lá pra galera, fazendo arte dele vestido de Ciclope, ou não tão vestido assim de Ciclope, e saíram mandando pra galera com quem ele trabalha e tal, enfim. E outra versão diz que ele não era um cara muito fácil de se lidar, de se trabalhar. Falava que ele era um cara bem difícil, era um cara que, por mais que seja muito talentoso, a primeira temporada é muito boa, eu dei 4 cadeiras, se não me engano, de nota máxima, ele era um cara muito difícil de se conviver, de se trabalhar. Então pode ser um pouquinho dessas coisas aí que podem ter acarretado a saída dele. O fato temos a segunda temporada e eu queria começar a falar de uma coisa que tinha um potencial gigante. E, de novo, nos 4 primeiros episódios, acho que se mantém, mas depois que cai, que é sobre o Apocalipse, o Ensabar Nur, que, né, acaba virando o Apocalipse. É um arco que eu achei bem interessante, ele termina na temporada passada com 3 linhas temporais, né, mas no futuro, estupidamente longe, no passado, com o Ensabar Nur, antes dele se tornar o Apocalipse, e no presente, que é o Ford e o Bishop querendo aí resolver essa questão temporal, né? Eu gosto bastante dos 4 primeiros episódios, né? Tem aquela coisa do Ramatut, que é o Kang, né? Ele aparecer, e tem aquela coisa do Ensabar Nur, né? Segurar o corpo do cara que criou ele, então você entende por que ele tá assim, meio com faca na caveira e tudo mais, né? O momento mais marcante dessa temporada é quando o Magneto morre. Eles estavam começando a transformar o Magneto num herói, vamos dizer assim, né? Num protagonista, e aí ele morre, e tem uma morte marcante, na minha opinião,
e aí termina com o Xavier segurando o elmo do Magneto morto pelo Apocalipse, né? E o Xavier, inclusive, fala que a mãe do Ensa Barnu agiu certo em abandonar ele quando bebê. Então eu acho que esses 4 primeiros episódios aí, pegando esse arco do Apocalipse, funcionam muito bem. Eu concordo com você, e essa é a minha questão que eu falei no início. Parece que é uma continuação direta, e aí, até aí eu acho que tinha a mão do Bill DeMaio, e aí depois, eu acho que é bem depois desse episódio da morte do Magneto, que começa pra mim, não é que desanda, mas parece que aí a gente já tá vendo outra história que não tem ligação com esses primeiros episódios e com o que tinha sido feito na primeira temporada. E assim, me causa... Aí eu vou acabar antecipando um pouco as coisas, mas vou tentar ser bem breve para não dar muito spoiler no final. Mas me parece que vinha uma construção, né, uma tentativa de melhorar o Nu, só que aí, enfim, deu merda e aconteceu aquelas coisas, e aí o Magneto morreu. E eu achei até ok, porque estavam colocando ali o Magneto como o protagonista, assim, um bonzinho, e a gente vê que ele não era... Não é que ele não tinha deixado de ser o vilão, mas ele continuava com os pensamentos um pouco, assim, não tão certos. E aí o Nu se coloca como, finalmente, o Apocalipse, uma pessoa indestrutível, para chegar no último episódio e acabar tão fácil, não sei, Pra mim, parece que não casou muito, embora eu tenha gostado muito da série, eu adoro X-Men, gente, eu quase não falo mal. Mas isso eu sinto falta, assim, de um fluxo, sabe, das coisas dentro do roteiro. E eu detesto quando as coisas se resolvem muito rápido, sabe? Era um negócio, assim, muito difícil de resolver, ele era pica, e aí, no final, sei lá, foi tudo tão simples, tão... Muito conveniência de roteiro, não sei, me deixa um pouco... Poxa, era isso. Terminou tudo muito rápido, foi literalmente muito rápido. Quando você acha que vai rolar um embate... Gente, tá liberado spoiler, tá? Mas assim, porra, cara, tu acha que vai ter um grande embate no final, a vampira chega e ela literalmente toca no corpo do Gambit / Apocalipse e, cara, tudo se resolve, sabe? Eu não senti riscos, sabe? Eu não senti que, cara, fudeu, aquele sensação de fudeu, eu não senti isso. O que eu achei bizarro, não bizarro, mas engraçado, é que ela ganhou os poderes no Celestial, né? Aquele cara não, Celestial. Mas o Celestial não está esquecido no churrasco, os Eternos não estão esquecidos no churrasco, e aí dessa vez apareceu. Achei meio, sei lá, interessante, mas pra mim, muito conveniência de roteiro. Eu tô de acordo também, viu? Porque quando eu vi que tudo tava sendo aquela trama que tava puxando o link para os Eternos e que, enfim, que era uma força superior que tava fazendo Apocalipse, etc. Bom, deixa eu voltar um pouco, né? O que eu vi ali acontecendo, né? Porque o que acontece? O que me impressionou aí, tá? O que me impressionou aí? Foi quando eles viajaram, foram lá para a época do Nur, viram que o Nur ainda não era o Apocalipse, e aí aí tipo assim, será que ninguém botou a mão na consciência por um instante e falou assim, nós estamos diante de um dos mutantes, o primeiro mutante, o bicho é poderoso, vai ficar poderoso que é uma desgraia. Será que não vale a pena a gente ter uma outra ação diferente de tentar recrutar ele para ele virar um X-Men? Eu acho que assim, eu sei que o Xavier tinha aquela coisa e etc, de aquela coisa meio chata, de tal, aquilo que ninguém mais aguentava. E o Magneto, tudo bem, estava se convertendo, tentando ser uma pessoa melhor, tentando ser um mutante melhor, mas aí ficou aquilo na minha cabeça, sabe? Porque o Magneto, do jeito que ele é, eu falei assim, cara, mano, vamos dar cabo nesse, porque senão vai dar ruim lá na frente, né? Já que a gente tem essa oportunidade aqui, vamos fazer alguma coisa contra ele. E vamos ser sinceros, quando o Nur estava para entrar na nave, né, entrar naquele templo lá da nave, ser teletransportado e voltar como Apocalipse, numa boa, o bicho já era difícil de segurar ele, né, não? O que vocês acham disso? Porque, no meu ponto de vista, eu falei assim, cara, o bicho é difícil de segurar. Sem ser o Apocalipse, imagina quando ele virar o Apocalipse. É melhor a gente pegar ele sorrateiramente e dar cabo logo dele. Dar cabo logo desse homem antes que dê problema, né? Mas, enfim, isso daí é da história, né? Faz parte, etc e tal, mas a gente viu aí no que acabou acontecendo com o Magneto, né? Aí que adianta agora o Xavier vir com essas palavras fortes, né, de
dizer que entende a mãe do Nur. Cara, numa boa, agora você vem com essa parada, você não se ligou nisso antes, que o bicho era ruim, que era uma desgraça? Eu acho que a culpa, em parte, a culpa do Ensabarnur virar o Apocalipse, parte disso é culpa do Xavier. Porque o Ensabarnur chegou e falou assim, cara, não mente mais pra mim, eu não omita fato, uma coisa assim. Eu só vi uma vez, tá, gente? Eu vi essa temporada moda caralho, que eu achei tão qualquer coisa que eu vi a moda caralho. Mas ele virou e falou assim, tudo bem, Xavier, eu estou disposto a te ouvir e tal, mas se você faltar com a verdade ou mentir pra mim, acabou. Um negócio assim. E aí é o momento que o Xavier teve de chegar e mandar, olha, daqui a 5.000 anos no futuro, você vai virar esse cara aqui. E se tem alguém com o poder de evitar com que isso aconteça, é você mesmo. Ele poderia ter mandado essa. Mas o que ele fez? Ele escondeu a parada toda. Foi quando eles entraram lá na nave e tal, ele viu tudo que vai acontecer. Então, eu tenho pra mim que, por mais que um celestial ali, que eu esqueci o nome dele, Exus, sei lá qual é o nome do cara, Esus, enfim, por mais que ele tenha dado poder pro Apocalipse, pro Ensabarnur, eu chamo ele de Ensaboado Nu, por mais que ele tenha dado o poder do Ensabarnur ter virado o Apocalipse, de uma certa forma, meio que o Xavier é culpado, né? Porque assim, ele fica revoltado pelo Xavier não contar a verdade e a merda tá feita. Eles são responsáveis em criar o Apocalipse quando estavam o tempo todo querendo evitar isso. Exatamente, eu fiquei pensando nisso. Não era mais fácil ter contado, ter conversado ali com ele? Porque senão deu munição justamente para o que ele estava pensando, né? O Xavier, quando teve a oportunidade, omitiu, e aí quando ele entra na nave, descobre, né, o futuro dele e tudo mais, e aí fica assim, não, realmente, eu estava certo, vocês estavam me enganando, né? Aí acaba acontecendo o que era para não acontecer, mas, pô, era só ter falado. É aquelas coisas do que fala também do ponto imutável no tempo, né? Então, de repente, aquilo ali era um ponto imutável no tempo que tinha que acontecer de qualquer maneira e que não tinha como mudar. E eu acho que nem eles mesmos perceberam isso, né? Eles deviam ter assistido mais filmes do Doutor Estranho. Agora, outro ponto baixo dessa temporada é essa relação do Scott Summers, a Jean Grey e o Cable, hein? Eu achei que poderiam trabalhar isso. E ainda tem o Alex Summers também, que aparece aí na história, jogadaço lá na frente, como X-Force, sei lá qual é o nome da equipe. E aí, X-Force não, são duas equipes, é X-Force e tem uma outra agora. Eu acho que eles são da X-Force, a outra que é a X-Factor. X-Factor. X-Factor, isso, X-Factor. Ele aparece pela X-Force. Eu acho que o X-Force é do Cable, eu acho que X-Factor é a que é montado pela Val. Eu não lembro agora, ou se não for o caminho inverso, mas enfim. O lance é que a gente tem aí a reunião de família do Cable, Jean Grey e Scott Summers, inclusive aparece o Alex Summers. Eles perderam a oportunidade de fazer um grande encontro de família, não teve. Quando tem, é essa coisa do Jean da Jean e do Scott Summers falar: filho, você pode ser melhor do que isso e tal, não sei o que. Cara, não adianta de porra nenhuma, assim, porque eles caem na porrada e fica um assunto repetitivo. Eu achei um desperdício. E tava prometendo, se não me falha a memória, estavam prometendo que essa seria a temporada da Jean Grey e do Scott Summers. Porque isso meio que foi prometido na temporada passada, com eles indo pro futuro para buscar o garoto. E assim, eu não vi nada demais nessa temporada. Eu admito que essa foi uma das minhas maiores decepções, porque a Jean Grey, então, é minha personagem preferida, eu já falei isso em outros episódios, então eu sempre espero uma representação mais grandiosa dela. Então, na primeira temporada isso foi até explorado um pouco, e aí se vendeu, né, principalmente no final da primeira temporada, quando eles chegam, né, encontram o Cable, que ainda não é Cable, é o Nathan. E aí eu pensei, caraca, então a gente vai ver muito dessa família na segunda temporada. E ficou só no vem aí, e não veio. E essa questão familiar, né, ela aparece muito pouco em alguns momentos, mas realmente não foi explorado, detalhado. O Alex realmente lá na outra equipe, e assim, se você não conhece, você nem sabe que eles são que ele é irmão do Scott, que eles são uma família. Achei... isso sim foi uma das coisas que me deixou mais embaixo com essa segunda temporada, porque eu achei que ia para um rumo e acabou não indo. Não sei o que aconteceu. Eu tô de acordo, viu, galera? Mas, mais uma vez, eu acho que a gente tá aqui em uníssono, falando sobre os acontecimentos dessa temporada, e uma das coisas, assim, que eu não esperava ver tanto protagonismo da vampira, né? Tipo assim, esperava, mas não esperava tanto, né? Ela teve esse protagonismo todo,
ela é a minha mutante, uma das minhas mutantes preferidas, e no final das contas acabou que eu nem gostei desse protagonismo. Eu falei assim, precisava mesmo disso? Sabe? Aí eu fiquei assim meio, sabe? Sei lá, cara. Eu acho que faltou mesmo. Faltou. Não sei. Eu não tenho... Nesse tema, realmente... faltou mesmo a coisa do irmão do Scott, faltou, sabe? Não sei, as coisas estão muito desacopladas do que a gente estava esperando, sabe? Tô triste, enfim, tô triste. Eu sinto que é muita coisa contada, é muita coisa sendo contada numa mesma temporada. Eu tenho a impressão que, assim, gente, eu não sou leitor dos quadrinhos, tá? Mas a impressão que eu tenho é que são vários arcos que foram comprimidos nessa segunda temporada, e quando você comprime demais arcos, histórias, você acaba deixando certas coisas de fora. Então fica essa sensação de ficar muita coisa jogada, fica muita coisa sobrando. Por exemplo, tem um episódio que eu acho que é um bom episódio, que eu acho que é o episódio do Wolverine, acho que é episódio 5, eu não tenho certeza agora, tá? Que é aquela coisa dele querer buscar o Adamantium de volta pra ele recolocar o Adamantium no corpo dele. Então, assim, é um episódio que faz referência a Enigma de Outro Mundo, faz referência à franquia Alien, né? Sobre essa coisa de quem tá infectado, quem não tá, em um local remoto, lá na casa do cacete e tal. Assim, como um episódio isolado, ele funciona, mas no que diz respeito a esse ponto central, que é Apocalipse, eu sinto que ele não funciona, sabe? Tipo assim, é um episódiozinho pra ter um monte de bonequinho ali aparecer e fazer referência ao que apareceu na série clássica, né, dos X-Men dos anos 90, né, que foi lançado lá em 92 e tal. Mas tirando isso, cara, é um episódio que, tipo assim, é filler, cara. Pra mim é quase um filler, se ele não for totalmente filler. Cara, acho que tem muitos episódios assim, sabe, que ficam enchendo linguiça e ficam dando volta atrás do próprio rabo, mas não necessariamente isso se liga à resolução da trama principal, sabe? Então, assim, eu achei que foi um potencial desperdiçado. Apesar de sim, eu achar um bom episódio, ele no final acaba contando como uma coisa negativa pra mim, porque ele não traz nenhuma resolução imediata pro problema principal, que é o Apocalipse. Eu concordo. Da morte do Magneto em diante, a gente teve vários filhos, se for pensar assim. Esse do Wolverine, aquele da Polaris também, pra mim, foi super filha da Sala de Perigo. Eu não entendi. Como assim? Para mim, desperdiçou um tempo que poderia estar sendo construído ainda na narrativa principal, que era do Apocalipse. Ou até a gente podia mudar o foco para outras questões, mas que tivessem ali em volta da história principal. Sei lá, tive a impressão de que se distanciou muito. Tanto o episódio da Polaris, que foi o Perigo.exe, né? E que aconteceu aquela coisa toda, foi muito filler. Foram 2 episódios fillers mesmo, na minha cabeça. Foi tanto o episódio 5, acho que foi o 5, que eles vão lá e enfrentaram os zumbis, né? Então, eu acho que foi o 5 e o 6. Foram episódios que realmente eles podiam ter aproveitado para colocar outras coisas e faltou. Ali poderiam ter colocado terem desenvolvido mais algumas coisas, sabe? Eu acho que, especialmente, colocar alguma coisa com a Tempestade e o Forge, faltou dessa parte também, que eles poderiam ter aproveitado. Faltou estrutura. Eu acho que talvez tenha faltado estrutura e eles tentaram só distribuir os episódios e acabou. Esse negócio aí que você falou de Tempestade e Forge, na temporada passada ficou naquela dúvida se eles iam permanecer juntos ou não, se eles iam ficar enquanto casal ou não, aquela coisa toda e tal. Porra, Tempestade muito mal deu as caras aqui. Forge também ficou um negócio meio que jogado e tal. E aí tem do nada esse protagonismo da vampira, porque tem essa questão da vampira com Gambit, né, dele voltar à vida, ele acaba, né, Gambit acaba voltando à vida por conta do Apocalipse, né, e no final ele vira a fusão Apocalipse e Gambit. Então eu entendi ter os olhos voltados pra vampira. Mas assim, cara, tem outros X-Men ali que precisavam ter um destaque melhor desenvolvido e acabou não tendo, né? E aí isso me ligou um alerta, né? Eu espero que não aconteça isso nos filmes, porque assim, o novo elenco de X-Men, dos novos filmes, acabou de ser anunciado. Eu particularmente gostei bastante, com exceção do Professor Xavier, que eu acho que é um ator, é o Chris Abbott, sei lá qual é o nome desse cara, que eu acho um ator muito apagadinho. Eu não lembro, eu até cheguei a falar isso numa gravação anterior, eu não lembro quais são exatamente os filmes que ele fez, mas eu lembro de toda vez que eu vi o cara, eu achava ele apagado demais. Tão apagado que eu não lembro mais dos filmes que ele... Acho que ele chegou a ser vilão de um dos filmes aí, acho que foi do Craven, se eu não me engano, mas enfim. Eu acho que ele é um ator muito mais ou menos e tal. Tudo bem que o Jake Schreier, que é o diretor do Thunderbolts, ele fez um trabalho muito bom. E eu acredito que ele vai fazer um trabalho bom nesse novo filme, mas, cara, bateu aquela seguinte insegurança. Os caras em 97 tinham tudo pra estourar na segunda temporada, não fizeram. Agora foi anunciado
o elenco de X-Men. Será que eles vão conseguir segurar a peteca para os filmes dos X-Men? Porque assim, o elenco é maravilhoso, mas depois dessa segunda temporada eu pensei, cara, eles precisam realmente fazer alguma coisa que tire esse gosto amargo de X-Men 97 para os filmes. E lembrando que X-Men agora, na Marvel Studios, que vai chegar nessa reboot do universo, né, o semi-reboot, enfim, ele vai ser basilar, cara, porque tudo agora vai ser a partir de X-Men quando chegar esse filme, porque é um novo universo. Eu achei o elenco muito maneiro, tá? Eu gostei, especialmente da Vampira. Gostei muito, muito, muito da Tempestade. Vampira e Tempestade, cara, eu acho que se eles armarem direitinho, se eles montarem isso direitinho, vai ficar muito maneiro. Só que a história já me ensinou que eu não devo colocar expectativas muito grandes. Porque eu fico numa expectativa de que vou ter uma experiência próxima da HQ, ou então da série antiga, das coisas mais antigas que passavam da Marvel, que eu fico muito, muito, muito na expectativa e fico naquela, cara, será que vai? Será que não vai? Porque já foi quebrado tantas vezes a coisa de eu ficar na expectativa e a coisa não funcionar. Então eu aprendi a não colocar muitas expectativas, né? Eu não sei se com a série, com a animação, eles estão tentando trazer uma coisa para o universo comum, para colocar ali para histórias paralelas do que pode estar acontecendo do universo deles com o universo com os outros universos que vão acontecer nos próximos filmes. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que eles tentaram fazer ali que no final das contas não deu certo. Mas assim, o elenco me parece bem escolhido. Embora eu acho que eu ainda acho que podiam ter colocado o McAvoy. Eu acho que ainda podiam ter colocado ele como Professor Xavier. É o McAvoy, não é isso? É esse o nome dele, Efraim? É, James McAvoy. Isso. Eu acho que uma podiam ter colocado ele, cara. Eu acho que eles poderiam ter represado o James McAvoy e o Michael Fassbender. Assim, eu até aceitaria não ter o James McAvoy se tivesse o Michael Fassbender, porque o Michael Fassbender, ele faz bem, tá ligado? Ele manda muito bem de Magneto. Caraca. Mas eu entendo que é uma nova visão, entendeu? É uma coisa que eu acho que a Marvel meio que vai fazer agora nesse novo universo com X-Men o que o James... Tô falando de James Gunn de novo, não acredito, mas eles deveriam estar... Eu acredito que eles vão fazer agora o que o James Gunn deveria ter feito na DC dele, na equipe dele. É pra desfazer todo mundo, mas não, o James Gunn reaproveitou a galera dele. Então a Marvel, eu acho que pra X-Men, ela não vai... Tirando talvez o Hugh Jackman e o Ryan Reynolds ali pra fazer participações especiais quando convém, eles seguiram a ideia de que assim, ó, é todo mundo novo. É ninguém que tenha rabo preso com o que veio antes. Eles vão por esse caminho. Eu acho uma pena, um desperdício, um potencial perdido não ter represado o James McAvoy e o Michael Fassbender. Acho, porque eu acho que eles se encaixariam bem ali. Eles estão mais velhos, eles poderiam fazer versões um pouco mais velhas na faixa dos seus, sei lá, 50 anos, como seus respectivos personagens, mas eu entendo essa decisão de trazer gente nova. Eu acho que é até benéfico trazer isso, sabe? Que é pra dizer, ó, é parada nova, é sangue novo, é caminho novo, é coisa que ainda não foi vista. Agora, vamos ver como é que vai na prática, né? Porque assim, como eu falei, eu não curti a ideia da gente ter aquele ator lá, que eu esqueci o nome dele, não sei o que, Abbott, pra fazer o Professor Xavier. Christopher Abbott. E outra, não foi anunciado, por exemplo, o Magneto. E eu acho que eles vão segurar um pouquinho até apresentarem Magneto, porque todos os filmes anteriores sempre teve essa relação Xavier e Magneto. Isso é inevitável, isso a gente vai ter. Só que Magneto é um cara que tem uma presença e um peso muito grande nesse universo X-Men. Então eu acho que eles vão segurar um pouquinho pra achar esse cara, e aí eles devem focar nesse primeiro filme justamente no Senhor Sinistro, que vai ser interpretado pelo Adam Driver. Bom, eu concordo com você, Efra, nessa dualidade de questões aí. Para mim, também poderia ter trazido o James, o Michael, mas também compreendo essa estratégia de renovar para não ter ligação, né? Embora, vamos ver. Eu tô igual o Gabriel, eu tô assim, tentando não criar expectativas, porque quando a gente cria muita expectativa, enfim, X-Men é uma coisa muito delicada. É a minha equipe favorita da Marvel, né? Então eu prefiro não deixar acontecer, não criar muito hype, até para eu não me decepcionar. Eu só espero, assim, que eles tragam novas histórias ou roupagens diferentes. Eu espero, pensando na Jean Grey, que é a minha personagem preferida, né, gente? Eu sempre vou puxar o saco dela. Mas que não fique tão atrelada essa questão de Fênix Negra. A gente já viu isso em ambas as trilogias aí, da Fox 2000, agora, recentemente, que vá para outros caminhos e
não tente nerfar personagem, não tente nerfar. E coloque aí o Ciclope como o grande líder da equipe, né? Porque a gente ainda não conseguiu ver isso. E eu acho que todo fã, pelo menos assim, eu acredito, todo fã de X-Men tá esperando por isso. Olha, tem um episódio, eu acho que uma coisa que eles podem explorar nos filmes, por exemplo, é alguma coisa semelhante ao episódio 7 de X-Men 97, que o episódio 7, acho que é o 7, ele é basicamente um episódio de tribunal, né? Chegam uns acólitos do Magneto, né, em cima do Creed. Creighton Creed, ou Graydon Creed, é o nome do cara, que ele é filho da Mística com o Destiny, sabe? E esse cara, ele, apesar de ele ser filho de mutantes, ele é humano. E ele vai concorrer à presidência dos Estados Unidos e tal, ele tá fazendo a campanha eleitoral dele, né? Quando chega a galera os acólitos do Magneto, né? Que enxergam o Magneto quase como uma figura divina e tal, eles vão e sequestram o Creed. E aí esse episódio ele é interessante, apesar de, infelizmente, no corpo geral ele é ser mais ou menos, mas eu acho que a ideia é interessante, porque o Kurt, que é o Noturno, ele vai defender o Creed, ele vai ser o advogado de defesa do Creed, o Colossus, ele vai ser o juiz, e o Exodus, ele vai ser a testemunha de acusação do Creed. Então, eu acho interessante essa dinâmica, né, nessa coisa de humanos e mutantes, os amigos da humanidade e a nação mutante, né, e dentro dos mutantes a gente tem essa cisão, né, tem essa coisa da galera mais hardcore, e tem aquela galera do Xavier que é mais, que é o convívio pacífico. Então, eu acho que essas ideias que aparecem nos filmes originais, acho que isso vai ser resgatado para os novos filmes, mas talvez trabalhar de uma maneira um pouco mais profunda. Porque, por exemplo, eu lembro que no X-Men 3, eu sei que a Camila gosta do filme do X-Men 3, tá? O filme do X-Men 3, ele traz uma ideia muito boa, que é sobre a mutação ser considerada uma doença do ponto de vista científico e eles conseguirem trazer uma cura para isso, né? Então, essa coisa de, isso é ridículo, a gente não é doença para ser curada e tal, não sei o quê. Então, são questões relacionadas ao gene mutante e questões relacionadas à sociedade dos mutantes que geram bons debates, apesar de ter sido um filme eu não curti. Então, eu acho que trazer essa coisa de o Creed como o presidente dos Estados Unidos, e ter essa coisa de amigos da humanidade e essa relação entre mutantes, alguns quererem paz, outros não. Acho que se eles trouxerem essa dinâmica que faz X-Men ser X-Men numa nova roupagem nos próximos filmes, eu acho que a gente pode ter alguma coisa muito boa. E esse episódio 7, eu acho até ele um bom episódio, apesar do andamento ser meio, a execução ser mais ou menos, eu acho que o episódio 7 de X-Men 97, da segunda temporada, ela é boa, porque ela mostra dois polos extremos. De um lado a gente tem o Creed, que é filho de mutantes, mas tem ódio aos mutantes, e a gente tem o Exodus, né, que é o líder religioso lá, extremista, que é mutante, e os dois ficam se atacando. Então, de uma certa forma, apesar de um ser humano e o outro ser mutante, eles têm um modo de ver extremista que é muito parecido. Então, nesse quesito, eles se complementam, né? Eu acho que eles são muito iguais. Eu acho que se trouxer essas questões políticas e filosóficas para X-Men, e, gente, sim, para quem tá ouvindo agora, tá? X-Men é sobre política, X-Men é sobre essas questões, são reflexos do que a gente vê no dia a dia, só que com um pano de fundo mais fantástico, são gente com poder e tudo mais. Então, se trouxer essas questões para os filmes, eu acho que a gente vai ter um início de um universo muito interessante. E o que eu acho legal desse episódio 7 é que o Kurt, no final, por mais que ele tenha esses ideais de fé, né, ele seja movido pela preceitos religiosos, ele deixa o Creed, que é até meio irmão dele, né, pra falar, porque ele é filho da Mística também, né, o Kurt. Ele deixa o Creed pra morrer num local inóspito, tá, e tudo bem que ele sobrevive, né, mas eu acho que são essas coisas, são essas características individuais de cada personagem que faz valer a pena. E trazer o Kurt pra esses novos X-Men, com essa questão de fé, e essa questão mais religiosa, eu acho que, enfim, essas questões sobre mutantes pode ser algo a ser explorado nos próximos filmes. Eu gostei bem nesse episódio 7, apesar dele não tem uma execução lá muito boa. Acho que quando o X-Men vai para essa linha, né, da questão social dos mutantes, né, das relações familiares, interpessoais e questões políticas, né, é um grande acerto. O X-Men 2 da trilogia da Fox foi por esse caminho e é por isso que a gente sempre lembra e considera um dos melhores filmes do X-Men, porque tem muito isso. Não sei se vai ter coragem para colocar essas questões em voga dentro do filme, mas quando X-Men é abordado a partir desse viés, né, das tensões políticas, das questões entre humanos versus mutantes, é sempre um acerto. É a parte que eu mais gosto do X-Men, por sinal. Então, gostaria muito de ver isso mais explorado. Seria, na minha visão, um acerto. Eu só não sei de verdade se os estúdios, na conjuntura atual que a gente está, se eles teriam coragem para fazer.
Eu acho que o episódio 7, eu acho que ele é um glimpse de tudo que o X-Men deveria ser, né? Ele é realmente sobre política, né? E ele vem trazendo essa roupagem. O episódio 7 ele é puramente disso, né? E ele, inclusive, vem trazendo as questões religiosas lá junto com o Noturno. A única coisa que eu senti um pouco de falta no Noturno é o fato de que lá em 92 ele já tinha uma representação de um cara mais velho, um cara mais experiente, que passou por muita coisa na vida, tanto que ele tem lá no de 92 aquela conversa com o Logan, que eu acho que aquilo ali é de uma delicadeza no detalhe de como a religião faz você mudar o seu ponto de vista. Eu acho aquele diálogo ali, eu acho que eu já disse isso no anterior, mas eu volto a dizer aqui, toda vez que o Noturno aparece, que aquilo ali foi, assim, lindo demais, sabe? De que traz a coisa de como a dinâmica da religião deveria funcionar, que não funciona sempre, né? Que a gente vê muitos casos aqui na vida real das pessoas que utilizam a religião para pregar alguma coisa, mas só que elas não vivem baseadas no que elas pregam. É diferente do que você vê na fantasia ali do Noturno, onde ele é uma pessoa altamente religiosa e ele vive exatamente aquilo que ele prega, da forma com a qual ele aprendeu a viver e baseado no monte de merda que aconteceu na vida dele por ele ser um mutante monstruoso, né? Um cara azul, ele parece um alienígena bizarro, né? Então, de como as pessoas se assustaram nele e como ele viu a religião como um caminho para entender e perdoar a forma com que as pessoas se sentem com relação a ele. Eu acho isso muito maravilhoso. Agora, eu só esperava ter visto, né, voltando aqui para essa temporada de X-Men 97, é uma coisa que eu gostaria de ter visto aquele Noturno lá de trás aqui, fazendo esse papel de mais maduro, com um diálogo mais moderno. Eu não tenho certeza se tentaram trazer um pouquinho disso nesse episódio, mas só que eu não compro muito bem, porque eles trouxeram um Noturno mais jovem. Parece até, me lembrou um pouco aquele Noturno do X-Men Evolution, que parece que é um cara novinho, um cara jovem, aquela coisa. Mas sei lá, cara, eu acho que deveria ter um Noturno mais maduro, um cara mais velho aqui, entendeu? Para poder fazer esse gancho e tal, até no arco final dele, né? Mas, enfim, esse episódio, ele começou com um conceito muito bom, começou com uma estrutura muito boa, mas só que o desfecho foi meio merda, sabe? Tipo assim, um dos lances, assim, foi o do Êxodos, que você vê que eles criam no começo, assim que o Êxodo desaparece, eles mostram o quão fodástico o Êxodos é. Mas só que no final... No final mesmo, o que acontece com ele é tão merda que tu fala assim, é tão banal que você fala assim, não tô acreditando nisso, cara, não tô acreditando nisso. Eu me lembrei do Vinícius na mesma hora, porque se não me falha a memória, eu acho que o Êxodos, ele é um dos mutantes preferidos do Vinícius, depois do Magneto, talvez, ou de mais uns 5 ou 6, eu imagino que deve estar no top 10 de mutantes preferidos do Vinícius. O Êxodos deve estar ali no meio, entendeu? Mas o jeito que aconteceu a coisa, eu achei tão merda, cara, eu achei tão banal. Quando aconteceu, eu falei, deu um berro aqui na frente da televisão, eu falei, não acredito no que eu acabei de ver. Não, ele não morreu, não é possível. E aí, deu-se no que deu, eu falei, cara, não tô acreditando nisso. E outra coisa também foi a questão de como que isso tudo funcionou, né? De como foi confusa essa dinâmica. No final, o Noturno teleportar o cara pro meio da neve e nego em 2 palitos achar o cara no meio da neve vagando sozinho. Meu querido, naquela friaca ali, com aquela roupinha que ele tava, meu amigo, não tinha como sobreviver. Mas enfim, né? Pra trama, o cara tem que sobreviver e o roteiro salva ele. Mas enfim, então eu acho que, imagino eu que numa próxima temporada, se é que vai haver baseado em como que a dinâmica vai funcionar de retorno, eu acho que eles vão trazer uma coisa um pouco mais forte de política. Né, devem trazer, eu imagino, né, que devem trazer uma roupagem mais política, de ter trazido esse camarada, o Creed, nessa posição de um cara de uma extrema direita, que tá ali do lado dos mutantes, quer dizer, que tá contra os mutantes, e que tá do lado da humanidade, que quer que os mutantes morram, porque, enfim, aquela coisa sempre extrema, né?
Ele vira da série, presidente. ele vira Aí, presidente. sim, exatamente. E aí dá-se onde dá, né? Vai dar muita merda aí pra frente, então eu imagino que numa possível terceira temporada ele vai voltar muito mais vezes aparecendo. Talvez ele seja alguém pra atrapalhar a vida dos X-Men, enquanto os X-Men estão enfrentando um problema muito maior, né? Pô, tu falou aí do Noturno, que tu tem coisa que tu não aceita, tu não engole e tal. Cara, eu acho que uma parada que você queria ver ele um cara, ele é um cara eloquente, um cara das palavras e tal. Ele convencer as pessoas na lábia é uma coisa. Agora, ele convencer um celestial na lábia é uma parada que eu não compro. Porque, assim, tem a cena em que a vampira ela vai querer cair no braço com o celestial. Ela sabe que não vai ganhar, mas o celestial se sente comovido, compelido a querer ajudar a vampira a lutar contra o Apocalipse, pipipi, papai. Vai lá dar o superpoder pra ela, beleza. Aí depois disso, quando ela vence o Apocalipse literalmente no toque, e a galera toda ali volta porque assim, os X-Men, eles são meio que convertidos mentalmente, um negócio assim pra lutar contra, só que não tem luta, né? Eles duram literalmente 1 minuto em cena como inimigos, mas depois desfaz tudo, porque a vampira, ela derrota o Apocalipse, beleza. Aí ela recupera o Gambit e ela prende o Apocalipse numa pedra, ou sei lá, numa relíquia, alguma coisa assim. E aí, o Noturno vai lá, atravessa o portal, vai falar com o Celestial, sacou? Pra se sacrificar, pra morrer pela vampira e tal. E aí, porra, o Noturno, ele acha que esse sacrifício dele vai deixar os X-Men mais fortes. E ele faz um discursinho, blá blá blá, sobre fé, papapá, tipo, que eu caguei muito forte, porque eu não compro essa parada, sacou? O Celestial, tipo assim, um Celestial que é um ser que lida com vida e morte, lida com o que há de melhor na existência, mesmo que haja dor e morte, sofrimento pra se chegar a algo perfeito e tal. Cara, esse Celestial, ele tava apostando na fé do Noturno, alguma coisa que não tem embasamento científico palpável nenhum. Isso não faz sentido nenhum para um Celestial que tá acostumado a atrapalhar da forma como trabalha, sabe? Então, assim, eu não compro aquela coisa do Noturno com papinho. Ah, como é que você sabe que isso vai acontecer, Noturno? Ah, porque eu tenho fé. Cara, não é assim que o Celestial trabalha. Basicamente, o Noturno, na lábia, convenceu o Celestial a... Enfim, eu não curti esse final. Eu achei muito cagado. Foi mais uma coisa que eu tava esperando mais, sabe? Eu tava esperando mais de ver ali um Celestial, né? Ver que era ele que tava ali controlando ali e criou o Apocalipse para fazer tudo o que tava fazendo, para no final das contas ele ajudar a vampira e escutar o Noturno, sabe? Eu acho que foi meio zoado mesmo isso daí, porque tipo assim, se você para imaginar, o Celestial, cara, ele tá pouco se fudendo porque que tá acontecendo no planeta Terra. Ele quer o propósito dele, e eu imagino que, como fazendo um paralelo, como o Apocalipse não morreu efetivamente, né? Eu imagino que ele vai voltar em algum momento, enfim. É uma coisa importante você ter o Apocalipse, então é aquilo que eu falei, é o ponto imutável no tempo, e ele vai ser derrotado quando for derrotado, mas agora com certeza ele não foi derrotado, então eu imagino que alguma merda vai acontecer no futuro, que vai liberar o Apocalipse de novo, muita coisa pode acontecer nisso daí, cara, porque o Cable, cara, o que ele vai fazer com aquela pedra? Onde que ele vai esconder? Se é que ele vai esconder em algum lugar? Se ele vai fazer um cordão com aquilo? Vai fazer um anel? Vai fazer, sei lá, vai fundir com ele? Não sei o que vai acontecer, não sabemos o que vai acontecer daqui pra frente. Botaram um cara muito poderoso, né? O roteiro do Apocalipse é um cara muito poderoso e que, mano, ele é o arco da história. Não imagino tirarem assim o Apocalipse do nada e vai ficar ali guardadinho e acabou, você sabe? Tem outra coisa que dê para colocar que seja muito superior ao Apocalipse. Até mesmo porque eu imagino que numa briga numa briga direta, eu imagino que a única personagem que consiga seja a Jean com a Força Fênix. É a única coisa que pode bater de frente ali com o Apocalipse, mas nada além. E qual é o meu medo? Cagaram o Apocalipse no filme do Apocalipse, que eu acho esse filme horroroso. Cagaram com o Apocalipse aqui agora. Cagaram com a Fênix no X-Men 3. Cagaram com a Fênix no X-Men Fênix Negra, ou sei lá qual é o nome do título. Ou seja, cagaram 2 vezes com esses dois personagens em ocasiões diferentes. Eu espero realmente que eles não caguem numa terceira trazendo o Apocalipse de novo, seja nessa animação ou até mesmo no vindouro filme aí, porque em algum momento ele vai chegar. E eu espero que não cague com a Fênix também, por mais uma vez aí, seja nessa série ou seja num filme. Os arcos, acho que não sou leitor de quadrinhos, tá? Mas eu imagino que são arcos muito
significativos, muito relevantes para esses personagens. E os caras conseguem pegar essa porra, é impressionante. Então, assim, eu não sei o que esperar. Eu acho que pra próxima temporada vai ser aquela coisa da Mística se passando pela Val. Primeira temporada eu achei que a Val, com aquela louca gostosona de óculos, eu achava que ela era a Mística. Aí era uma teoria minha, não era. Mas aí meio que parece que isso devia ser uma teoria comum na internet, entre a galera que curte. Parece que a produção ouviu isso e que eles fizeram, não. A Mística chega, vai matar a Val, pelo menos deu a entender que ela matou a Val, e agora ela vai se passar pela Val na hora de controlar ali o X-Factor, né, que são os, entre aspas, X-Men do governo. Então vai ter essa relação aí. Ela com o presidente Creed, né, e ela vai estar ali infiltrada e tal. Então, assim, eu acho que a gente pode ter uma trama mais política para essa terceira temporada. Então, Apocalipse vai ficar guardado e Fênix sabe lá também se vai voltar e como é que vai voltar. E o Noturno também deve voltar, né, porque dá a impressão que ele foi sacrificado para a vampira não morrer, porque era uma vida por um desejo. Em X-Men todo mundo volta, então provavelmente ele vai voltar. A minha pergunta é uma pergunta sincera. Ficaria, então, o X-Men 97 em concomitante com o filme? Em geral, ou você tem os filmes, né? Ou às vezes você tem uma série com algumas outras, tipo spin-offs, né? Mas a trama central é a trama dos filmes. Nesse universo Marvel aí, Disney, que tem coisa no streaming. Mas se tratando de X-Men, a gente começou com X-Men 97. E aí vai vir um filme. E aí a história do 97 vai pro filme, ou 97 vai ter uma história e o filme vai ter outra. A princípio, a trama é sempre a mesma, né? Aquela coisa de mutantes e humanos, né? Sobre preconceito e tolerância. Então, eu acho que X-Men 97, a terceira temporada, ela pode ir por uma trama mais política, e eu imagino que os filmes venham também se tratar de temas mais políticos, mas a gente sabe que a gente vai ter o Sinestro, e o Sinestro, que também já apareceu na primeira temporada de X-Men 97, ele não é um mutante, ele sofreu experimentos genéticos pelo Apocalipse, se eu não me engano, e aí ele acabou, e ele já era um cara que estudava genética, né, ele quer o aprimoramento dos mutantes e manipulação dos mutantes, ele tem até relação com o Charles Xavier, antes dele nascer, se eu não me engano, ele tem relação com algum relacionamento com o pai do Charles Xavier e tal, então remonta ali historicamente alguma coisa ali, mas enfim. Eu não sei qual é o lado que os filmes vão estar abordando, mas se tem o Sinestro, eu imagino que haja aí alguma coisa sobre manipulação de genes, né? Porque ele é um geneticista. Mas a princípio eu digo isso, cara. A terceira temporada vai ter uma pegada totalmente política, enquanto que os filmes do X-Men, além de pegada política, vai ter essa pegada aí do Sinestro, fazendo experimentos, alguma coisa do tipo. Quem sabe até ligando ao Apocalipse, né? Porque foi o Apocalipse quem aprimorou o Sinestro, né? Que ele não é um mutante, né? Acho que ele é uma mistura de genética com magia ou alguma coisa assim e tal. E outra, o Sinestro já foi até prometido em cena pós-crédito em um dos filmes da nova formação do X-Men, agora não lembro qual, mas ele meio que foi prometido ali e foi uma cena pós-crédito que nunca se cumpriu. E agora a gente vai ver esse cara aí. Então, terceira temporada agora da série, pegada mais política, e o próximo filme do X-Men, que é um novo filme do X-Men, vai ser pegada do Senhor Sinistro aí, remontando as origens dele. Eu vi um negócio assim dia desse, cara, que eu acho que era zoeira com o IA, né? Pegaram um ator brasileiro e colocaram ele como Sinestro, acho que foi o Wagner Moura. Eu não lembro agora que botaram ele, eu falei assim, não, é nada. Cara, para com isso, mané. Vou botar Wagner Moura, não me deixa sonhar, não. Imagina, maluco, Wagner Moura fazendo o Senhor Sinestro, maluco. Cara, ia ser muito engraçado, cara. Imagina, ele narrando a Terra Selvagem, chegando assim, não, aqui na Terra Selvagem é foda, parceiro. Cara, eu não duvido que tenha rolado conversação, não. Porque, assim, uns anos pra cá tem feito várias produções norte-americanas. Eu acho que deve ter rolado conversas entre ele e a Marvel, mas que não foram pra frente, porque primeiro falaram que ele poderia ser o Sinestro, depois falaram que ele poderia ser o Sebastian Shaw. O Sebastian Shaw, ele já apareceu nos filmes anteriores dos X-Men em um filme do First Class, e foi o Kevin Bacon, né, que inclusive ele morre no filme. Mas, assim, eu não duvido que tenha rolado algum approach ali pro cara, estamos interessados em ter você aqui e tal, não sei o que, trazer um molho baiano aí pra franquia X-Men, só que eu acho que simplesmente não foi pra frente essa conversação. Ai, não deixa a gente sonhar, deixa a gente sonhar. Imagina, cara, que
incrível que não ia ser, cara. Wagner Moura sendo personagem da Marvel e sendo um personagem tão importante, né, cara? Dentro do universo X-Men. Nossa, ia ser lindo, cara. Ia ser lindo demais. Vai Bota querer ele de aparecer Magneto, como pronto. Magneto. Aí, ó. Bota Caraca, Magneto. falamos ao mesmo tempo. Rapaz, brasileiro vai lotar porque, tipo assim, uma coisa, verdade seja dita, o brasileiro com a internet, cara, para o brasileiro viralizar alguma coisa, começar a transformar as coisas em meme e começar a dar movimento em internet, cara, não tem ninguém no mundo melhor do que o brasileiro para isso. Cara, cai na mão de brasileiro, o brasileiro faz uma baderna da porra online, cara. Se Porra, pega um ator brasileiro, coloca, fudeu, cara. O cinema vai vir abaixo aqui. Não fizeram aquela menina, eu acho, eu não tenho certeza, tá? Mas quando aquela menina que fez aquele filme A Nora, ela ganhou, eu esqueci o nome da atriz, cara, eu esqueci o nome dessa atriz, mas quando ela ganhou o Oscar, porra, uma porrada de brasileiro, sua filha da puta, tu fez a Fernanda perder o Oscar e tal, não sei o quê. A garota desfez a rede social dela, provavelmente por causa de brasileiro, cara. Coitada da garota. Pois é, cara. O brasileiro tem essa movimentação online, cara, que se eles querem dar movimento pros X-Men, eu acho que ia ser muito top, cara. Ia ser muito maneiro. Eu também não vou criar expectativas de que isso vai acontecer, mas que ia ser muito foda aí, cara. Ia ser muito maneiro. Não crie expectativas, crie porcos, porque assim a gente tem bacon. Pessoal, sim, pelo menos isso. Dito tudo isso, quantas cadeiras vocês arrastam para essa segunda temporada de X-Men 97? E assim, de novo, nós temos, se você olhar isoladamente, são alguns bons episódios, mas quando você junta e vê o quadro geral, para mim não é tão bom assim. Então eu dou, cara, 2 cadeiras, assim, o equivalente a uma nota 6. De muito boa vontade seria um 6,5, sabe? A gente tem um potencial enorme que é jogado. Cara, eles criaram a X-Corp, né? Tem isso, esqueci de falar isso. Eles criaram a X-Corp que não serviu pra nada. Eles estão, uma hora estão na Mansão Xavier, uma hora estão na X-Corp. E aí, quando você acha que a X-Corp, a criação da X-Corp daquele prédio vai movimentar alguma coisa, relações dos X-Men, X-Corp com o governo e tal, não tem nada, não tem porra nenhuma, sabe? Então, é um potencial desperdiçado. Eu imagino que isso seja por conta de terem mudado ali as ideias. O Boldemaio saiu, eles mantiveram, a impressão que eu tenho aqui, eles mantiveram o que havia de melhor que o Boldemaio tinha planejado para essa temporada. E aí, eles, a partir dessas ideias boas, eles começaram a ir para outro caminho. Essa ideia aqui é boa, mas vamos cortar isso, cortar aquilo, e vamos colocar isso e aquilo outro. E aí acabou virando essa lambança aí, sacou? Então eu acho que a saída desse cara e tentar reaproveitar ali, requentar o que havia de melhor para tentar fazer algo diferente, acabou comprometendo essa segunda temporada. Então eu dou 2 cadeiras aí, que para mim é o equivalente a uma nota 6, 6,5, por aí. Bom, eu concordo que a gente tem bons episódios, mas tem episódios que não são tão legais, assim. É bom para passar o tempo. Eu vou dar 3 cadeiras. Eu não acho que mereça 4 cadeiras, mas eu também não consigo dar uma nota muito baixa, né? Porque X-Men, assim, eu amo mesmo. É que não tem jeito. A gente compara com a primeira temporada, e a primeira temporada foi realmente muito boa. Os episódios foram muito bons, tudo amarrado. E aí o final te dá uma promessa de que a segunda vai ser ainda melhor. E aí você fica naquela expectativa que... E aí quando chega a segunda, sei lá, a gente tem os 4 primeiros episódios muito bons. Que aí você percebe que é a continuação do que você já viu na temporada anterior. E depois, eu não sei o que acontece. Filha, narrativa muda, enfim. Então isso causa assim, você tem aquela expectativa e aí o que te recebe não condiz com aquilo que foi prometido. Então você fica meio, poxa, sério, isso eu fiquei assim. É bom para passar o tempo, é divertido, claro, mas poderia ter sido melhor. Então, 3 cadeiras. Galera, eu não vou estar muito distante disso, né? Eu vou dar aí 2 cadeiras também. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais específico. Vamos dizer que o número de cadeiras que eu dou são 2 cadeiras e mais uma perna de cadeira, tá? Porque, olha, tinha uma estrutura, sabe... Da parte técnica, não tem do que falar, né? Foi muito bem produzido também. Você vê que não houve uma queda de qualidade, como a gente vê em outras animações por aí, onde aconteceu de mudar estúdio e mudar o time de animação, e você vê que tem uma queda na produção. A produção realmente foi muito boa. Tecnicamente não há o que falar, né? Mas a história em si, que eu acho que é o principal, se perdeu no meio do caminho, né? Por isso é que talvez essa avaliação tenha sido tão baixa, né? Porque
a gente criou uma expectativa, mas sem dúvida nenhuma, para quem não é tão apegado quanto a gente em toda a história de X-Men, tudo aquilo que representa, com o contato que a gente teve quando a gente era mais jovem, cara, eu acho que é uma temporada em que você pode simplesmente, eu sei lá, cara, eu tenho a sensação de que a Marvel meio que tá procurando isso, sabe? De que você sente no sofá e relaxe, e não pense muito. É o tipo da coisa que você pode assistir enquanto tá na cozinha lavando a louça, sabe qual é? Que você pode estar fazendo outra coisa, tá na academia, ou tá andando na rua, e aí você vai lá e fica assistindo, ou assiste no ônibus, que seja, e aí você fica ali e assiste sem ter muito que prender a sua cabeça nisso, sabe? Então, às vezes, eu acho que para pessoa que está procurando um pouco mais de profundidade, talvez seja melhor resgatar a HQ, sabe? Resgatar a HQ, que lá você vai achar profundidade e às vezes os temas adultos que a gente está tão procurando nisso, né? Uma coisa que faça você raciocinar um pouco mais, que faça você voltar às páginas, falar assim, peraí, deixa eu voltar aqui porque a coisa não consegui entender muito bem o que aconteceu, sabe? Então eu acho que tá faltando um pouco isso e me parece que isso é proposital, de que eles chegam e colocam assim, não, vamos colocar isso aqui de uma maneira que as pessoas não tenham que pensar muito, sabe? Sei lá. Então, eu acho que no final das contas, minha avaliação acaba sendo essa. E é isso, pessoal. Obrigado pela participação de vocês, obrigado pela audiência de vocês. E vocês já sabem, tiver uma crítica, uma sugestão, manda um e-mail pra gente, mesa04@gmail.com, 04 numeral. A gente também tá em outros agregadores de áudio, a gente tá no Instagram, manda uma DM lá, a gente tá aqui no YouTube, então manda uma mensagem pra gente aqui também. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês e até a próxima.